Olá, pessoal! Você está aqui no canal de Visitas Guiadas em Paris. Para você que é novo aqui e que ainda não me conhece, eu sou Andrea e sou guia conferencista aqui em Paris e na França. O tema de hoje, pessoal, é sobre a geografia de Paris. É um tema muito importante. Por quê? Porque quando vocês viajam, quando vocês organizam a sua viagem para Paris, né? No caso, a cidade que eu trabalho principalmente, vocês vão precisar de conhecer pelo menos um pouco da geografia, né? Para saber se localizar, para saber se deslocar de um lugar a outro. Então, é muito importante. Então, e é por isso que eu trouxe esse tema hoje para vocês. Mas antes de começar a abordar, pessoal, eu gostaria de pedi-los para se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu e também envia para os amigos, principalmente aqueles que adoram Paris e que têm planos de vir conhecer a Cidade Luz, envia para eles também, tá joia? Para abordar esse tema da geografia, a gente vai agora mudar de cenário porque eu tenho muitas imagens interessantíssimas para mostrar para vocês, para ilustrar a minha explicação. Vamos lá? Oi, pessoal, estamos de volta aqui e vocês vão acompanhando que eu vou colocando tudo aqui de lado as informações, tá? Ou alguns tópicos, ou então algumas imagens, mas a explicação tá bem ilustrada. A primeira coisa que eu quero falar para vocês, pessoal, é sobre a localização de Paris. Paris, em relação à França, está situada no centro-norte. Então, a cidade está situada no centro-norte e ela está no coração da região chamada Île-de-France, Ilha da França, mas no caso a gente mantém o nome em francês, Île-de-France. A cidade, pessoal, se desenvolveu entre um grande meandro do rio Sena. Esse rio importantíssimo para a França, um rio que tem uma grande rede de navegação fluvial, tipo mercadorias, turismo, né? Então esse rio está muito ligado a todo o crescimento urbano de Paris. Então Paris se desenvolve em um meandro do rio Sena e ela se divide em duas partes. O rio separa a cidade em duas partes, que é a chamada Rive Gauche, que é a margem esquerda, e a Rive Droite, que é a margem direita. Uma coisa que é interessante de saber é que a margem direita ela tem uma superfície bem maior que a margem esquerda. Nós falamos também para Paris em Paris intramuros e Paris extramuros. Eu vou explicar para vocês o que é isso. Existe aqui o chamado Boulevard Périphérique, que é um grande anel viário circular, de forma circular, e circunda toda Paris. Esse anel viário, pessoal, é o limite da cidade de Paris com a sua região metropolitana. Então, quando nós falamos de Paris intramuros, eu estou falando de Paris interior aí a esse anel viário, tá? E quando eu falo de região parisiense, a região parisienne, eu estou falando de toda a zona metropolitana de Paris e que inclusive é a região Île-de-France. E esse anel viário, pessoal, ele é composto por várias portas. Então, Porta d'Italie, Porta d'Orléans. Essas portas são as entradas e as saídas da cidade. Mas, Andréia, por que esse anel viário em forma circular e por que todas essas portas? Sabe o que é, pessoal? É que no passado Paris teve várias fortificações, várias muralhas. Uma maneira dessas cidades se defender contra o invasor estrangeiro era construindo muralha. E a última muralha de Paris, a Fortification de Thiers, ela existia ainda aí no final do século XIX e comecinho do século XX. Essa muralha foi destruída por volta entre os anos 1919 a 1929 e no local dessa antiga muralha
foi construído esse anel viário, esse Boulevard Périphérique. E essas portas que nós temos hoje, por exemplo, se vocês saem de carro, né, se vocês fazem um tour privado em direção a Versalhes, em direção a Fontainebleau, quando vocês voltam para Paris, vocês obrigatoriamente vão passar por uma porta. Porta de Versailles, Porta de Saint-Cloud. Então essas portas é porque realmente era o local das antigas portas dessa antiga muralha de l'Enceinte de Thiers, que foi a última fortificação em torno de Paris. Então por isso nós falamos no Boulevard Périphérique e também nessas portas. Se vocês encontrarem um mapa de Paris, vocês vão ver que ela tem a forma de um caracol, gente. Paris tem essa forma circular e ela tem realmente uma forma de caracol. Paris, nessa forma que nós conhecemos hoje, ela data dos anos mais ou menos 1860. Nessa época, pessoal, vários vilarejos foram anexados a Paris. A população cresceu, o desenvolvimento urbano, a industrialização trouxe muita gente para a cidade e teve que construir moradia para todo mundo. Então, vários vilarejos que eram externos foram anexados a Paris. Montmartre era um vilarejo fora de Paris, foi anexado em 1860. A partir de 1860, Paris passou a ter 20 arrondissements. Aqui em Paris nós falamos de arrondissement. O que é um arrondissement? É um grande distrito, tá? É um grande distrito e esse arrondissement ele é também subdivididos, né? Eles são subdivididos. Imaginem grandes bairros que vão em forma circular. Olha o mapa aqui que vocês vão ver. Então, o primeiro arrondissement, o segundo, o terceiro, vai até o 20º no sentido horário. Muito importante, existem duas ilhas no coração de Paris, a Ilha de São Luís e a Ilha de la Cité. A Ilha de la Cité, pessoal, é realmente o coração de Paris, foi ali que Paris começou, né? A origem urbana de Paris está ali na ilha. E eu estou falando lá dos anos 50 antes de Cristo, gente. Mas a história de Paris é um tema que eu quero trazer para vocês em um outro vídeo. Um ponto de referência ali na Ilha de la Cité é a belíssima Catedral de Notre-Dame de Paris, que mesmo que vocês que nunca vieram a Paris, eu tenho certeza que vocês já viram pela TV ou pela internet. E é ali, pessoal, diante da catedral, ali no Parvis, no pátio de Notre-Dame, que está o ponto zero de Paris, tá? Então, pelo fato de que Paris começa a origem, né, a produção do espaço urbano de Paris começa ali na ilha, é ali no ponto zero que nós calculamos todas as distâncias. Por exemplo, se você põe lá no Google Maps, Paris, Londres, Paris, Marsella, Paris, Bordeaux, será sempre ali a partir do ponto zero que está situado em frente à Catedral de Notre-Dame. Não esqueçam disso, pessoal. Para ficar mais fácil para vocês se localizarem e para vocês também terem uma ideia do que eu estou falando, esses 20 distritos de Paris, eu trouxe aqui um mapa para vocês com os monumentos espalhados aí pela cidade, né? Vocês podem ver, o Museu do Louvre está situado ali no primeiro arrondissement, você consegue ver o Museu do Louvre ali no 1. A Catedral de Notre-Dame está na Ilha de la Cité. Nós vemos também a ópera. Vocês veem ali o Arco do Triunfo, lá no 8º distrito, no 8º arrondissement. Vocês veem a Torre Eiffel ali no 7º. Então é assim, pessoal. Paris, para se conhecer, você precisa fazer esse deslocamento, tá? Então ela não está, os monumentos não estão todos juntinhos, eles estão espalhados pela cidade. Existem ainda 2 parques florestais, então além desses 20 distritos, esse caracol dos arrondissements, existem 2 importantíssimos parques grandes que foram também anexados a Paris,
que é o Bois de Boulogne, olha aqui a foto, e também o Bois de Vincennes. Então esses dois estão na chamada Paris, são considerados aí na Paris intramuros. Vamos falar agora um pouquinho sobre números. Eu sei que muita gente não gosta de números, a matemática é muito importante, todo mundo sabe, mas eu vou falar alguns números para vocês. Gente, Paris intramuros, sem os dois bosques, tem 87 quilômetros quadrados. Se nós colocamos os dois bosques, aí a superfície será de 105 quilômetros quadrados. Considerando que a população de Paris é de 2.200.000 habitantes, nós temos uma média de 11.000 habitantes por quilômetro quadrado. A população da região parisiense é de 11 milhões de habitantes. Então é importante diferenciar Paris intramuros, né? E Paris extramuros. Extramuros é a região parisiense, população de Paris e população da região parisiense. Como vocês sabem, Paris é uma cidade mundial. Paris é uma cidade completamente integrada na mundialização. Ela tem uma importância cultural, uma importância econômica, financeira e cultural muito grande. E essa importância cultural, ela é representada pela grande riqueza dos seus monumentos, dos seus museus, bibliotecas, óperas internacionais, feiras, congressos e muito mais. Tudo acontece aqui em Paris, tudo acontece aqui na Cidade Luz. Muita gente me pergunta, Andréa, onde é o centro de Paris? Pessoal, uma coisa muito importante de saber, Paris não se organiza em torno de um único centro. Paris é uma cidade policêntrica, quer dizer o quê? Paris tem vários centros. Em toda a cidade, em todos esses 20 arrondissements, esses 20 distritos, existem pequenos centros, né? Centros especializados em alguma coisa. Por exemplo, ali na Champs-Élysées, nós temos todo um comércio de luxo importantíssimo ali. Nós temos ali nos arredores também a Avenue Montaigne. Nós temos, em relação ao luxo ainda, nós temos a Avenida de Saint-Honoré, a Place Vendôme, em torno da Praça da Madeleine. Então, assim, são vários centros espalhados em torno da Ópera Garnier. Ali nós temos também um outro centro, né? São centros e subcentros que se espalham pela cidade. Lá no bairro de Montmartre, em torno da Basílica do Sacré-Cœur, do Sagrado Coração, também. E aí nós temos nós temos ruas comerciais como a Rue de Rennes, a Rua da Lésia ali no 14º distrito. Então, assim, são realmente vários centros espalhados pela cidade. Não procurem os centros de Paris, que vocês não vão encontrar, tá? Ela é uma cidade policêntrica, vários centros, nós teremos vários centros espalhados em toda a sua área urbana. Em relação ao poder econômico, pessoal, ele está concentrado ali em torno de La Défense. La Défense é o bairro dos negócios em Paris, porém La Défense está considerada extramuros, tá? Ela não está aí no meio desses 20 arrondissements. Mas quando a gente fala dos negócios em Paris, nós falamos do bairro de La Défense. O Ministério da Economia está situado ali em torno de Bercy. Eu vou colocar aqui para vocês se localizarem. E depois nós teremos também um pouco aí dessa área das finanças situado ali no bairro de Montparnasse. Eu vou colocar aqui a foto para vocês. Pessoal, para visitar os monumentos de Paris, eles estão realmente espalhados, então você vai precisar do transporte público, porém existem alguns que estão situados próximos uns dos outros, então vocês podem também ir caminhando, porque eu sempre falo, uma cidade a gente conhece caminhando, né? Descobrindo cada cantinho, caminhando tranquilamente, mas saibam que em relação ao sistema de transporte, Paris está muito bem servida. Paris conta com um sistema de transporte muito eficiente, pessoal. Aqui nós temos o ônibus, nós temos o metrô e o tramway. O tramway é aquele trem de superfície. Trem ou metrô, né?
fica assim entre os dois, vamos dizer assim. Para se deslocar para o exterior, aí na parte extramuros, região parisiense, nós temos o trem, e também se você quiser ir um pouco mais longe, nós temos outros tipos de trem e principalmente o TGV, que é o trem de grande velocidade, que é muito prático. Você pode visitar quase a França toda, ela está muito bem conectada aí com o sistema de transporte, principalmente ferroviário. E além disso, pessoal, Paris agora está com uma adaptação incrível para bicicletas. Então existem ruas que antes eram para o transporte normal, para veículos, né, de passeio em geral, hoje elas estão praticamente para pedestre. Então assim, tá muito bom passear por Paris de bicicleta. Mas caminhar a pé pela cidade, vocês sabem que é ótimo, porque assim vocês têm uma visão melhor da cidade, é muito gostoso. Gente, um termo que também vocês vão ouvir bastante quando se fala em Paris é a banlieue. O que é a banlieue? Banlieue, traduzindo para o português, é a periferia. Infelizmente, muita gente não sabe muito bem usar o termo periferia e pensa que periferia é o lugar onde está a pobreza. Periferia, gente, saibam que tem a periferia pobre e a periferia rica. Então, o termo periferia, ele é usado aí para designar toda essa área que está ao redor, né, dos grandes centros urbanos. Então, Paris, intramuros, é Paris, é a cidade de Paris. Tudo que sai aí desse extramuros, lembra do anel viário, é a banlieue parisienne. Então, quem mora fora, mora na banlieue. Só antes de terminar, gostaria de lembrar a vocês que 30% do PIB francês é produzido aqui na região parisiense, né? A região metropolitana de Paris. Então, é uma região muito rica, que concentra uma grande quantidade de serviços, de indústrias, de comércio, de cultura e assim por diante. Mas não só aqui em Paris, como toda a França é riquíssima em cultura e tudo mais. Complementando tudo o que eu falei, sistema de saúde eficiente, infraestrutura, segurança, mas esses serão temas para abordar em um outro vídeo. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Olha, se vocês gostaram, pode deixar aqui o seu comentário, deixa também as suas dúvidas, que eu responderei todas com o maior prazer. E não deixem de se inscrever no canal, envia para os amigos, distribui aí nas suas redes sociais, para me ajudar a distribuir aí a cultura francesa para os que são apaixonados aí por Paris e pela França. Gente, conto com vocês e até breve no próximo vídeo. Tchau, tchau!